Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez, no grupo de oração Coração de Jesus. O meu muito obrigado, a Cícera, a nossa irmãzinha que fez o convite. Mais uma vez obrigado, Dani, por você abrir a porta da sua casa para nos receber hoje aqui Jesus, a Santa Palavra de Deus. Obrigado, meus irmãos, pelo seu ministério, de música, Louvado seja Deus, por estarmos reunidos aqui. Deus hoje Ele sonhou com esse dia. Ele sonhou com você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando. Não é acaso, é providência de Deus que você aí passando aí pela rede social parou aqui nesse canal, nesse momento de oração. Eu estou muito feliz, que você possa estar unido, com nós em oração para que a gente possamos orar junto, que a Santa Palavra de Deus venha falar muito em meu e em seu coração, que a paz de Jesus possa estar, na minha vida, na sua vida, depois desse final de semana maravilhoso, esse final de semana que muitos, eu creio que receberam, foram batizados no Espírito Santo, nesse solenidade de Pentecoste, que maravilha, eu não consegui ficar, a vigília, em casa de sábado, para domingo. Eu confesso que eu acabei dormindo, mas eu consegui um pouquinho, eu com minha esposa, ficar algumas horas, louvando, agradecendo a Deus e pedindo esse batismo no Espírito Santo. E eu quero convidar vocês, a orar comigo, pedir a Maria, a nossa mãe, mãe de Deus e nossa mãe. Nós, cristãos católicos, temos essa graça, de ter Maria como nossa mãe, nossa intercessora. Então vamos pedir nesse momento, que Nossa Senhora possa estar passando à frente, à frente da minha vida, da sua vida, à frente desta pregação, que ela possa interceder por cada um de nós. Eu peço, ó Maria Santíssima, passa na frente e vai abrindo os caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, porque a mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela os leva todos seus filhos, suas filhas, sob sua proteção. Maria, passa na frente, resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Maria, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, e tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda, protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas, as portas dos caminhos. Ó Mãe querida e Mãe amada, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti, porque ninguém pode dizer que foi decepcionada por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu me chamo César, faço parte do grupo de oração Missão Novo Caminho, para quem não me conhece, eu faço parte aqui também da paróquia de São José Operário. O nosso grupo de oração Missão Novo Caminho, está acontecendo online, mas quando nós podíamos, lá fisicamente na capela,
nós somos da capelinha São Gabriel Arcanjo, no Parque dos Príncipes. Todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, é o nosso grupo de oração. Mas está acontecendo, né? Todas as sextas online, né? Pelo Facebook. E você está convidado a nos acompanhar. Hoje eu tive a graça, eu estou junto com a minha Maria, né? Com a minha esposa, né? Eu tenho uma Maria na minha vida, glória a Deus. Ela está aqui junto comigo, veio interceder por mim, ela me acompanha, né? Ela é o meu Ananias. E hoje eu tive a graça, né, de vir partilhar com vocês a Santa Palavra de Deus. E eu cheguei do serviço, fazendo um biquinho, né? Cheguei do serviço agora e dando uma lida, né, no que Deus colocou no meu coração para preparar. E Deus colocava assim para mim que hoje Ele quer que eu e você sejamos um Ananias, sejamos um cristão na vida do nosso irmão. O que é ser cristão? É ser Cristo na vida do outro. E Deus é assim, Deus é maravilhoso. Deus, Ele pega aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas mais complicadas, e coloca pessoas como eu, como você, nós cristãos, e coloca na vida dessas pessoas para a gente anunciar a boa nova, anunciar Jesus. Então que nós possamos, né, através da Santa Palavra de Deus, dar esse testemunho de vida, né, esse testemunho de Jesus. Você que pode pegar a Santa Palavra de Deus, você que está com a Santa Palavra de Deus, né, que já vem acompanhando aqui o grupo de oração Coração de Jesus, hoje nós vamos partilhar a palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Eu tomei a liberdade, né, a irmã passou para mim do versículo de 10 a 20. Mas aí lendo, né, desde do versículo 1, no capítulo 9, que fala da vocação de Paulo, e aí Deus colocou no meu coração para mim partilhar um pouquinho do capítulo 1 ao 5. Então hoje nós vamos partilhar Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 5 e de 10 a 20. Aí vocês vão entender, né, por que eu quero partilhar um pouquinho do início desse capítulo, né? Porque Deus tocou no meu coração e Ele quer que nós sejamos um Ananias na vida dos nossos irmãos, né? Então, para vocês entenderem, eu vou iniciar aqui no versículo 1 do capítulo 9. A palavra, ela vem nos dizer assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhes disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
ele está orando. Este viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e de todos os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou em casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo uma como que escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essa santa palavra, essa palavra de convite, essa palavra de cura. Obrigado, meu Senhor, meu Deus. Meus irmãos, que alegria poder hoje, mais uma vez, partilhar essa palavra com vocês. A palavra hoje, a palavra de Deus, aqui em Atos dos Apóstolos, ela vem nos mostrar, para mim e para você, um homem chamado Saulo. Um homem que eu acredito que ele tinha uma fé. Ele tinha lá a fé dele. E ele perseguia os cristãos. Ele perseguia o cristão porque na fé dele, ele não acreditava em Jesus Cristo. Então, pela fé que ele tinha, porque ele era um homem culto, um homem que seguia fielmente as leis, aquelas leis do Antigo Testamento. Então, pela fé, ele perseguia os cristãos. E ele pede uma carta ao sumo sacerdote. Ele pede uma autorização para ir nas sinagogas de Damasco, para perseguir os cristãos, para entrar na casa dos cristãos e levar eles presos em Jerusalém. Esta era a intenção de Paulo, de Saulo. E então Saulo ele pede esta carta. Por que ele pede? Porque os cristãos, os seguidores de Jesus, estavam crescendo em grande quantidade em Jerusalém e fora de Jerusalém. Quantos mais ele perseguia os cristãos, mais os cristãos cresciam. E Saulo ele queria perseguir os cristãos não só em Jerusalém, fora de Jerusalém também. Ele tinha esse desejo. Então Saulo ele consegue essa carta do sumo sacerdote para ir até Damasco. E ele vai a Damasco para perseguir esses cristãos, porque era o que ele acreditava. Só que Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus, ele é misericordioso. Veja só o agir de Deus na vida de Saulo. Veja só o agir de Deus na minha vida, na sua vida. Às vezes eu fico pensando, antes de eu estar na caminhada,
né? Eu comecei a caminhar em 2015. Não que eu perseguia cristão, mas como eu mudei de vida, como Deus fez uma transformação na minha vida. Quando eu comecei a ter essa intimidade com Deus através da palavra, através das orações, através dos Ananias que Deus colocou na minha vida, como eu mudei, como hoje eu sou um novo homem, um homem que sempre quer fazer a vontade de Deus. Por mais pecador que eu seja, eu peço perdão a Deus todos os dias, mas eu persisto em seguir o caminho de Jesus. E é interessante que Saulo, ele não sabia, mas no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus diferente, né? Porque cada um de nós temos uma particularidade com Deus. Deus, ele tem um encontro com cada um de nós individual. Nós possamos estar numa multidão de gente, mas Deus, quando Ele quer falar ao nosso coração, Ele vai individual, Ele chega até o teu coração. Quando você abre o coração para Deus, Deus ele entra na sua vida de uma tal maneira que você permanece outra pessoa. Você não consegue mais viver na vida velha. Você tem sede de Deus, você tem sede de oração, você tem sede de rezar o Santo Terço. Então uma experiência maravilhosa. É uma experiência, meu irmão, que é só você vivenciando. É só você pedindo a Deus esse batismo no Espírito Santo de Deus. Que você nesta noite, através da Santa Palavra, você possa ter esse encontro pessoal com Jesus. Como Paulo teve quando ele estava indo no caminho para Damasco. Ele teve esse encontro com Deus. Jesus, ele aparece para Saulo com uma luz muito forte. Depois, se você tiver a oportunidade, né, de reler, fazer uma reflexão sobre a palavra, você vai ver que ele teve esse encontro, essa trombada com Jesus, né? E Jesus aparece como uma luz muito forte, e Saulo, ele chega até caindo no chão, e sem entender nada. Eu fico imaginando quando ele cai no chão assim, ele fica, né, com aquela luz forte, fica meio cego ali no momento ali, ele fica sem entender nada. Ele pergunta: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E Jesus responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante que Saulo não estava sozinho. As pessoas que estavam ali com Saulo, eles não ouviam a voz de quem falava, mas eles viram essa luz forte. E Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. Imagina, meu irmão. Imagina você ouvindo isso de Jesus. Imagina o impacto que Saulo teve ali. Eu vou falar uma coisa para vocês, meu irmão. Quem persegue um cristão, persegue o próprio Cristo. É isso mesmo. Quem persegue um cristão hoje aqui na terra, persegue o próprio Cristo. E tem muitos perseguidores de cristão, viu? Infelizmente. Mas é interessante que quando acontece essa situação, né, que Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Logo depois dessa situação, desse acontecimento, Saulo ele fica cego. Pela providência de Deus. Deus quis que ele ficasse cego naquele momento. Cego pelo pecado, cego pelas atitudes dele, porque Deus já tinha um plano na vida dele. Deus tem um plano de salvação na minha vida e na sua vida, meu irmão. Basta você
crer. Crer para entender que tudo se torna possível naquele que tem fé. Como eu falei, Paulo tinha a fé dele, mas agora a fé dele vai ser uma fé renovada. Paulo, ele vai ter esse encontro, esse batismo com o Espírito Santo, e ele vai ser um novo homem. Ele vai ter essa fé renovada, essa fé em Jesus. Jesus, ele vai ser na vida de Paulo o centro. Ele vai ser o libertador e salvador. E ele quer ser na sua vida o salvador e libertador. Então, continuando aqui, Saulo ele fica cego. Mas Deus ele coloca uma visão. Paulo ele tem uma visão. Qual que é essa visão? Ele já cego, ele começa a ter uma visão. Que visão é essa? Ele vê um homem chamado Ananias vindo ao seu encontro. E esse Ananias traz para ele a sua visão de volta. Ele recupera a visão. Por isso que quando eu comecei falando, que a gente, que nós pedimos a graça de Deus para nós sermos um Ananias na vida do outro. Porque quantos Ananias passou pela minha vida e passa, meu irmão? Veja bem, eu creio que Jesus, ele quer fazer de mim e de você nesta noite um instrumento dele. Como ele fez na vida de Ananias. Ele usou Ananias, um instrumento, para curar Paulo. Então que você que está nos acompanhando, os meus irmãos que estão aqui comigo nesta noite, possa se colocar em obediência a Deus. Que nós possamos nas nossas orações ter aquele momento de parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Deus, ele, nesse momento que ele dá essa visão para Saulo, no mesmo momento ele aparece para Ananias e ele dá uma ordem para Ananias. Olha que maravilhoso, meu irmão. Quando você começa a adentrar dentro da palavra de Deus e começa a pedir o Espírito Santo de Deus, e Deus vai mostrando para a gente essa visão. Então ele dá ele aparece para Ananias e dá uma ordem para Ananias. Ele fala assim para Ananias assim, eu acho até que Ananias estava deitado, porque ele fala assim: Ananias, levanta-te, eu tenho uma missão para você, Ananias. Dani, levanta, Dani, eu tenho uma missão para você, Dani. Eu tenho uma missão para cada um de nós nessa noite. Eu tenho uma missão para vocês. Eu fico pensando às vezes, as missões que às vezes Deus fala ao nosso coração, e muitas das vezes a gente fica com medo do agir de Deus na nossa vida, a gente nega a missão. Quantas vezes eu pedi perdão para Deus, porque só depois que eu fui entender, foi: nossa, Senhor, misericórdia de mim, era comigo e eu não fui. Mas enfim, aí ele dá essa ordem para Ananias: levanta-te, Ananias. E Ananias, ele se coloca em prontidão. Ele ouve a voz do Senhor e ele obedece. Eis-me aqui, Senhor. É esse desejo no coração que Deus quer de nós. Quando Ele falar, nós não ficar pensando nós. A gente já se levantar e se colocar de prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim segundo a vossa vontade. Faça em mim segundo a vossa palavra. Foi isso que Ananias fez. Eis-me aqui, Senhor. E Deus, não que Ele precisa, Ele quis precisar de Ananias. Ele quer precisar de nós.
para o plano da nossa salvação. E ele quis precisar de Ananias para curar Saulo, por misericórdia. Por misericórdia de mim, por misericórdia de você. Né? Deus, ele quer usar de mim e de você. E Deus, ele diz para Ananias assim: Ananias, tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está na rua direita em casa de Judá. Vai até lá, impõe suas mãos sobre ele, para que ele recobra a vista, para que ele recupere a visão e que ele fique cheio do Espírito Santo. Nossa, que maravilha! Já pensou Deus falar isso para a gente? Deus chegar e falar: Maria, vai até a casa da irmãzinha Judite, impõe as mãos sobre ela, para que acabe esse sofrimento, essa situação que ela já está pedindo a mim. Eu vou usar você, Maria, para ir lá, impor as mãos, orar sobre ela, para que ela fique cheia do Espírito Santo. Nossa, que alegria! Eu fico assim sonhando, né? Ô Senhor, me dá essa graça. Me dá essa graça, Senhor. Eu quero ser esse instrumento nas mãos do Espírito Santo. E eu acredito que ainda Deus fala ao coração dele uma palavra assim: Ananias, vai lá, faça isso, porque esse homem, esse Saulo, ele vai ser um dos nossos discípulos. Só que, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que Ananias, né, humano como nós temos receio, temos medo. Ananias, ele coloca de prontidão. Quando Deus fala para ele: levanta-te, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Mas quando o Senhor fala para ele: vai na rua direita, vai na casa de Judá e procura um homem chamado Saulo, impõe as mãos sobre ele, né, ele vai receber o batismo no Espírito Santo. Ananias treme. E Ananias, ele faz um argumento para Deus. Muitas das vezes nós somos assim, nós começamos a argumentar. Eu vou até ler aqui o argumento que Ananias fez para Deus. Está aqui no versículo 13 e 14. Olha a argumentação de Ananias. Ele fala assim: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem o poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Ele questiona o Senhor. E Deus, quando ele faz esse argumento, esse questionamento, Deus revela para Ananias o plano de Saulo, né? O plano que Deus tinha para Saulo. Deus responde para ele assim, está aqui no versículo 15, na sequência, né? Deus fala para ele assim: Ananias, vai porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Que maravilha, meu irmão. Deus, ele quis resgatar Saulo, ele usa Ananias e ele mostra para Ananias o plano de salvação. E Saulo, ele foi chamado por Deus. E eu e você somos chamados por Deus, por misericórdia de Deus. Não que nós merecemos, mas nós temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que me ama, que te ama. E Saulo, ele entrou, né, em Damasco. Quando ele entra em Damasco, ele está cego ainda, né?
interessante que, como eu falei para você que ele era um homem de fé, depois que ele teve esse encontro com Jesus, nessa forte luz que chegou a cegar ele entra em Damasco e diz a palavra que ele ficou orando a Deus. Saulo, que perseguia os cristãos por causa de Jesus, ele começa a orar a Deus. Ele fica 3 dias em Damasco. Ele fica 3 dias em jejum, sem comer, sem beber, orando a Deus, esperando o que Jesus ia fazer na vida dele. Aí então, Jesus coloca uma visão. Jesus coloca uma visão, né, que eu acabei de falar agora de pouco, que está aqui no versículo 12. Nesse momento que Saulo está lá em Damasco, 3 dias orando, Deus coloca essa visão. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Veja só, meu irmão, que maravilhoso. Nesta mesma hora, né, Jesus também ele dá essa ordem para Ananias, né? Veja só que interessante que quando Ananias ele obedece a Deus, ele fala que eis-me aqui, Senhor, e ele argumenta com Deus. Por que ele argumentou a Deus? Né? Porque ele sabia de Saulo, ele sabia que Saulo era perseguidor do cristão, então ele teve receio, né? Ele teve medo de ir até Saulo, porque ele sabia, poxa, Saulo ele é um perseguidor de cristão, como que eu vou lá? Mas Deus, ele dá essa coragem para Ananias, né? E Deus, ele quer hoje nos encorajar com essa palavra. Muitas das vezes a gente tem medo de levar a palavra de Deus, tem medo de, às vezes, passar em certos lugares e ver lá um irmão caído, né, um irmão necessitado. Às vezes nós tem até medo de chegar perto, principalmente agora na pandemia, né? Medo de Covid, é medo disso, é medo daquilo. Quantos medos! Mas nós temos que acreditar que nós temos um Deus que está cuidando de nós. E Deus ele dá essa ordem para Ananias. Vai, Ananias, vai porque esse homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações. Então Ananias, quando ele ouve a voz de Deus, esse encorajamento de Deus, Ananias, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele reconhece aquele homem que era perseguidor de cristão, aquele homem que ele tinha maus olhos, ele reconhece Saulo como irmão. Ele reconhece Saulo como irmão. Olha o que diz aqui no versículo 17. Ananias fala assim: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha como que Saulo ele mudou, né, o pensamento dele. Ele perdeu aquele receio, ele perdeu aquele medo através da palavra de Deus, quando Deus encoraja ele. Eu acredito que depois que Ananias visitou Saulo, que ele tem a sua visão de volta, ele é batizado no Espírito Santo, aí começa o ministério de Saulo. Depois, lá na frente, Saulo vai passar a se chamar Paulo. Depois vocês olhem as escrituras, né, essa passagem, vocês vão ver que maravilha.
ele muda aquele nome de pecado, aquele que lembra o pecado, aquele Saulo perseguidor, ele vai passar-se a se chamar Paulo, né? Que hoje é o nosso São Paulo apóstolo, né? Então, ele, continuando aqui, Saulo, depois desse batismo, ele agora passa a pregar o Evangelho de Jesus. Ele passa agora a defender Jesus. Muitas pessoas já começam a ser convertidas pela pregação de Saulo. Muitas pessoas começam a ser convertidas, a ser tocadas pela pregação de Paulo. Olha o que diz aqui no versículo 20, né? No finalzinho aqui, finalizando, no versículo 20, a palavra diz assim: imediatamente, né, depois que ele teve esse batismo no Espírito Santo, imediatamente ele começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. De perseguidor de cristão, passou a ser propagador de Jesus, né? E muitas pessoas começam a ser convertidas pela pregação, pelo testemunho de Paulo dali para frente. Deus, ele quer fazer de mim e de você hoje, meu irmão, esse Ananias. Nós precisamos ser esse Ananias na vida dos nossos irmãos. Tudo isso que eu contei, né, que eu dei uma pincelada aqui para vocês, aconteceu em Damasco. Saulo, ele foi para Damasco para perseguir os cristãos. Imagina só comigo, ele vai para Damasco para perseguir os cristãos, ele passa por um sofrimento, e esses mesmos cristãos que ele estava perseguindo, a hora que ele começa a pregar em Damasco, ele começa a causar, né, com os homens da lei de lá, e os próprios cristãos ajudam Saulo a voltar para Jerusalém. Nossa, que interessante isso aí. Aquelas pessoas que ele estava perseguindo ajudam ele a voltar para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, meus irmãos, quantas vezes a gente está no pecado, por isso que eu falo que o testemunho de vida arrasta. Você começa a trilhar o caminho de Deus, muitas pessoas começam a falar: nossa, o César mudou de vida, nossa, ele agora está falando da palavra de Deus. Mas sempre tem umas pessoas que ficam um pé atrás. Será que é verdade? Quando eu comecei, eu me converti, né? Muitos falavam assim: Cezão, fogo de paia. Fogo de paia. Depois começaram a falar para mim assim: César, quem te viu, quem te vê. E hoje, com a graça de Deus, tudo pela glória de Deus, né? Que eu diminua e Jesus apareça, e Jesus cresça. Quando eu chego no lugar, as pessoas já às vezes me procuram, e ali já começa alguma partilha da palavra. Às vezes não é nem eu. Eu chego, eu fico no meu cantinho, e as pessoas vêm, e aquilo ali me alegra muito, né? Porque aí eu começo a partilhar, aí eu começo a falar, aí eu começo a dar esse testemunho desse Jesus que fez e faz maravilha na minha vida. Mas é interessante que quando Saulo ele volta para Jerusalém, né? Que esses próprios irmãos, né, esses cristãos que estavam em Damasco ajudam ele a voltar para Jerusalém. Os discípulos de Jesus não queriam aceitar Saulo, porque eles conheciam Saulo, né? Então eles não queriam aceitar Saulo, eles teve receio. E Saulo já estava pregando lá em Damasco, ele teve receio. Mais uma vez, Deus usa de um irmão, de um cristão, de um filho seu, para entrar na vida de Saulo. Deus agora usa um homem chamado Barnabé. E esse Barnabé chama Saulo e apresenta aos discípulos.
convence, mostra para o discípulo. Não, ele se converteu, ele está pregando a palavra de Deus. Então esse Barnabé, esse homem piedoso, né, que Deus coloca, né, você vê, colocou duas pessoas na vida de Saulo, né, colocou Ananias e agora coloca Barnabé. E Barnabé apresenta, né, ele para os discípulos, e Saulo agora já um homem convertido, um homem aceito pelos discípulos, que fez grandes pregações em Damasco, começa agora a pregar o Evangelho de Jesus em Jerusalém. Que maravilha, meus irmãos, minha irmã. Eu vou encerrar por aqui, depois que vocês puderem pegar, né, essa passagem, né, que fala da vida de Saulo até ele chegar a ser Paulo. Você vai ver que você vai se apaixonar. Eu hoje sou um homem apaixonado pela história de Jesus, né? Então eu vou ficar aqui e deixar assim você com um pouquinho assim de curiosidade para continuar, né, essa passagem, para continuar a entender, que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus essa sabedoria para você entender, né, compreender a santa palavra de Deus. Eu peço aqui, né, que as nossas irmãzinhas, se puderem vir aqui para a gente orar, né, para a gente agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, que a gente possa pedir a Deus, né, que Deus nos dê a graça de ser esse Ananias, de ser esse Barnabé na vida dos nossos irmãos. Então vamos pedir a Deus, vamos orar a Deus, né? Vocês até me perdoem, né? Porque muitos tinham falado: César, você traz tudo preparado. 80% eu falei, mas você vai ver, se você pegar meu papelzinho, tem muita coisa aí que não está no papel, vai saindo, né? Mas é assim, né? Às vezes a gente não agrada a todos, mas eu não estou preocupado em agradar a todos. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus em minha vida. Se por enquanto eu não tenho essa capacidade humana, né, de memorizar muitas coisas, Deus me dá a graça de ficar horas e horas na Sagrada Escritura, escrevendo papéis e papéis, e vai saindo, né? Às vezes eu vejo uma pregação, uma palavra ali, outra palavra ali, e vai saindo. E quando eu chego aqui e sinto essa alegria que eu estou sentindo nesse momento, é Deus falando comigo, né? Que muitas pessoas já estão sendo tocadas, muitas pessoas já estão sendo batizadas no Espírito Santo através da Santa Palavra de Deus. Então que você hoje, meu irmão, minha irmã, possa pedir: meu Senhor e meu Deus, fazei que eu, César, ande sempre no caminho do Senhor. Fazer que eu me disponha a ir ao encontro da humanidade, ao encontro do meu irmão, que ainda não achou o rumo da salvação. Que você peça essa graça, meu irmão, minha irmã. Senhor, fazer que eu me sinta um apóstolo como Paulo, o desejo de andar e a inquietação missionária. Ai de mim se eu não evangelizar. Peça, meu irmão, com as suas palavras, vai dizendo: Senhor, que eu possa ir ao encontro daquele que chora, ao encontro daquele que sofre, porque ninguém, Senhor, ainda não estendeu a mão, porque ninguém ainda não amou, Senhor. Senhor, que eu possa ir ao encontro daqueles, Senhor, que estão nas trevas, porque ninguém nos mostrou ainda o caminho da luz. Meu Senhor e meu Deus, que eu seja capaz de levar uma fatia de pão e um copo de água, o pão no calor do banho, a água da vida. Senhor, que eu seja capaz de ser uma esperança amiga, que eu consiga hoje, através da sua santa palavra, despertar essa fé em Jesus, que eu possa, Senhor Jesus, encaminhar
as pessoas para o seu amor, para o amor de Deus. Senhor Jesus, venha nos visitar nesta noite, Senhor. Venha visitar cada irmão, Senhor Jesus, que está nos acompanhando, Senhor Jesus. Que eu possa, Senhor Jesus, levar o leve peso da Sua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, dai-nos, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor Jesus, a vontade, Senhor Jesus, de ser alguém a serviço de Deus, a serviço do vosso amor, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus, no coração de cada servo que está aqui presente, Senhor Jesus. No coração da Dani, no coração da Maria. Eu esqueço o nome da irmãzinha, no coração da Judite, de cada um que está aqui presente. Que nós possamos levar esse Jesus amoroso. Que nós possamos sair aqui nesta noite, chegar nas nossas casas diferentes. Que os nossos filhos possam nos olhar com um olhar de alegria. Que eles possam chegar em nós e falar: seu pai, minha mãe, como você está diferente. Que você possa dar um abraço no seu irmão, um abraço no seu filho. Que você possa levar esse Jesus através da sua atitude, através da sua ação. Muitas pessoas nesta noite passaram por tantas dificuldades financeiras, tristezas, desempregos. Visita, Senhor Jesus. Visita teus filhos, visita cada família, Senhor Jesus. Oxe,